Fala galera, você está no canal Fala Bassu. Não sei se você conferiu a parte 1 da série Problemas com Drogas. Se não, volta lá nos vídeos e confira. E agora você vai poder acompanhar a parte 2. Esse é um assunto muito complexo, muito extenso. Tivemos que dividir em algumas partes para que a gente pudesse destrinchar bastante o assunto. Então fica aí e confira. O inteligente, ele aprende com os próprios. Eu achava que ser moleque doido era matar a aula para fumar um baseado. A minha filha ainda tá na barriga, né? Eu não posso julgar a atitude que os pais têm, que os meus pais tiveram, ou que qualquer pai tem, né? Mas creio eu que a minha abordagem será totalmente diferente. E é o que eu aconselho pra você que tá vendo esse vídeo, né? Que tem um filho adolescente, pré-adolescente, no caso envolvido com drogas, né? Drogas são maravilhosas. Droga é bom demais. A droga vai te tirar da realidade. A droga vai fazer você esquecer do seu pai chato que fica te enchendo o saco, da tua mãe que fica mandando tu arrumar as coisas, dobrar a roupa, que fica mandando tu tomar banho. Vai te tirar totalmente dessa realidade, vai te fazer viver realmente numa realidade paralela. A droga sintética vai te fazer acessar um universo realmente paralelo, uma realidade que você desconhece. Você vai sentir coisas no teu corpo que tu jamais sentiu, vai liberar hormônios que tu só tem muitas vezes com sexo, com excesso de doce e até sensações que nenhum alimento pode te trazer. A cocaína vai te fazer sentir poder. Você vai ser intocável, vai ser poderoso. Pode vir policial, pode vir qualquer um, que você é forte, você é poderoso. Você acha que no próximo teco você vai ter uma ideia mirabolante, vai ficar rico. Você pode chegar em qualquer mulher. Então, droga é bom demais. O ruim não são as drogas, o ruim são as consequências. Eu acho que essa é a ideia que você tem que ter com teu filho. E se você tá se envolvendo com a droga e tá vendo esse vídeo também, tem que saber se você vai estar preparado. Tem outros vídeos aí no canal, eu vou deixar o link aí na descrição, você mesmo pode pesquisar, que eu falo um pouco mais sobre as consequências. Inclusive falo sobre os três anos que fazem que eu saí da cadeia. Falo um pouco da minha experiência no presídio também. É isso que você tem que saber, se você vai estar preparado para viver. Você tem que saber se você vai estar preparado para passar meses da tua vida ou até anos dentro de clínicas, recebendo ordem o tempo todo, fazendo trabalho laboral, capinando, rastelando, limpando banheiro. Se você obviamente quiser, né, mudança de vida. Se você não quiser, pode continuar nessa vidinha medíocre. Sem dignidade, sem moral, sem respeito. Se você vai estar disposto a ficar meses longe da tua família, seguindo regras mais rígidas, para que você possa ser reinserido socialmente, para que você possa acordar no horário, dormir no horário, entender que você precisa trabalhar, porque quando o cara chega no fundo do poço do uso, ele já não sabe qual a diferença entre o certo e o errado, ele já troca o dia pela noite, a sua vida fica totalmente virada do avesso. Você tem que saber se você vai estar disposto a ser discriminado, a ser colocado à margem da sociedade, a ser vigiado pela sua família para ver se você não vai estar roubando a bolsa das tuas tias, a ser vigiado quando você entra num supermercado porque a tua cara já diz que você vai roubar. Se você está disposto a passar por uma prisão, você não tem noção do que é uma prisão. E se você tem e está disposto a viver isso novamente, você é um idiota. Porque você ser humilhado diariamente, ser cuspido, tomar tapa, tomar soco na cara de agente que se acha superior a você, simplesmente porque está na posição de agente, dentro da tua própria cela, aquele clima péssimo,
num lugar onde só se fala de morte, de vingança, onde tem demônio pra tudo quanto é lugar, girando em torno da onde você tá, aquele clima pesado o tempo todo, ficar distante da tua família, ver a tua mãe, ver a tua mulher tendo que tirar a roupa na frente de agente, sendo humilhada, agachar 3 vezes pra ver se não tá entrando com nada, com droga, com celular dentro do presídio. É isso que você tem que saber se você tá disposto quando você tá no uso, porque durante o uso é tudo maravilhoso. Enquanto você tem droga, você tem amigos, você tem mulher, você tem dinheiro. Droga é ótimo. Enquanto você tá na nuvem cor-de-rosa, enquanto você tá vivendo essa realidade utópica, é maravilhoso. Tem que saber se você tá disposto a enfrentar as consequências. Se você tá disposto a não concluir nada que você começa. Se você está disposto a não ter espaço no mercado de trabalho, a ter a tua carteira manchada com 20 empregos todos de 3 meses, porque você não tem constância nas coisas que você faz, porque você não consegue dar continuidade em nada, terminar nada que você começa. Se você está disposto a ver o sofrimento dos teus pais, quando tu sai de casa sem saber se tu vai voltar. Minha mãe e meu pai ficavam assistindo Cidade Alerta, assistindo DFTV pra ver se eu tinha sido preso, sido morto. Tinha 4 dias que eu tinha saído de casa e não voltava. É nisso que você tem que pensar. Tem vários motivos que levam ao uso, né? No meu caso foi querer me sentir inserido em um grupo, me sentir o centro das atenções, ser o centro das atenções, mas muitas vezes a separação dos pais, ou algum caso de abuso, ou depressão, enfim, tem inúmeros fatores que podem levar ao uso de drogas, né? Ao uso compulsivo de drogas. E como eu falei, você nunca vai saber se você é um dependente químico, porque a doença é assintomática e você só vai saber quando chega no fundo do poço. Então não tem necessidade de você viver isso, chegar ao fundo do poço para poder abrir mão das drogas. Você pode abrir mão assistindo esse vídeo agora, ou lendo mais sobre o assunto, e entendendo que outras pessoas já passaram e você não precisa viver isso. Você não precisa viver isso. Você não precisa viver isso. Você não precisa aprender com o seu erro, você pode aprender com o erro dos outros, que é muito mais vantajoso. Então, no meu caso, eu tive uma criação maravilhosa. Meus pais têm 32 anos de casados, são uma referência para mim de família. Eu estudei nos melhores colégios de Brasília, não por ter uma condição aquisitiva confortável, apesar de nunca ter me faltado nada, mas porque minha mãe era professora e eu tive o privilégio dela se matar a vida toda dando aula para que a gente pudesse ter uma bolsa em boas escolas. Isso me deu uma formação muito boa, me deu uma educação maravilhosa. Mas nada disso que as pessoas pensam que são fatores que isentam as crianças ou os adolescentes de viverem esse tipo de realidade, nada disso me impediu de viver. Eu sempre fui alguém que tive princípios, que tive valores, fui criado dessa forma. Só que ao longo do tempo, conforme eu fui utilizando as drogas e convivendo com esse grupo de pessoas, conforme eu falei que você vai convivendo com um grupo de pessoas distintas, conforme você vai fazendo uso, isso foi gerando em mim defeito de caráter. Eu fui começando a me tornar alguém mentiroso, eu fui começando a me tornar alguém manipulador. Todos esses defeitos de caráter, traços de uma personalidade predisposta à dependência química. Então eu não nasci mentiroso. Ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce corrupto. Eu fui me tornando essa pessoa porque esses traços da minha personalidade, eles favoreciam o meu uso, eles favoreciam a vida que eu optei levar. Esses traços da minha personalidade, eles constituíam aquele ser, aquela pessoa que eu me tornei, entendeu?
ela para que eu conseguisse usar, para que eu conseguisse adquirir as drogas, para que eu conseguisse manipular muitas vezes para poder consumir, para poder manter o meu vício, esses defeitos de caráter me ajudavam. Eles eram importantes, sabe? Então eu gostava deles, eu fui cultivando essa personalidade autodestrutiva. Então ninguém começa o uso, ninguém começa a vida nas drogas roubando, ninguém começa cheirando 50 gramas de cocaína, ninguém começa tomando uma caixa de cerveja. Você começa com pequenas coisinhas, como eu falei. Eu comecei fumando um cigarro quando matava a aula, depois fui parar fumando 2, 3 carteiras numa festa. A maconha também, comecei fumando de vez em quando, dava 2, 3 bolas, ficava doidão, ia pra casa feliz. Terminei fumando 10 baseado num dia. Cocaína, comecei 1 grama, durava sexta, sábado, domingo, segunda, às vezes sobrava pro outro final de semana, só durante festas. Depois comecei a consumir dentro da minha própria casa, chegou ao ponto de eu cheirar 10 gramas de cocaína por dia. Eu não tenho septo, meu septo derreteu, tamanha quantidade do uso. Então essa doença, ela, como eu falei, ela é progressiva. Ela é progressiva porque você não começa usando muito, você não começa usando grande quantidade, você começa com pequenas atitudes. E da mesma forma, os defeitos de caráter. Eu não comecei roubando um banco, eu comecei roubando peças de carne no mercado e trocando com traficante por droga, entendeu? Eu comecei com pequenas... Na verdade, eu lembro de pequenas atitudes. Eu já roubava isqueiro quando ele ficava na gôndola do caixa do supermercado e eu nem fumava. Eu roubava pelo hábito de enganar, de pegar algo que não era meu. Isso tudo já eram traços da minha personalidade que já demonstravam que eu era predisposto à dependência química. Porém, meus pais não tinham conhecimento, não se interessavam pelo assunto. Porque a gente sempre pensa que vai ser só na casa do outro, entendeu? Nós sempre pensamos que vai acontecer somente na família do outro, somente na casa do outro. Então a gente não busca se capacitar, se informar sobre o assunto. Até porque, como eu falei, é um assunto muito tabu ainda hoje. Por isso muitas famílias enfrentam esse problema por falta de diálogo, por falta de transparência, entendeu? Dentro de casa, por falta... por isso. Se você tem gostado do conteúdo que nós publicamos aqui no canal, se tem acrescentado na sua vida, se tem somado em algo para você, inscreva-se aí no canal, deixa um like aí no vídeo para o YouTube poder nos divulgar, poder compartilhar com mais pessoas. Ativa o sininho para você estar atento a tudo que a gente publica. Fica por aí, pelo menos uma vez por semana nós teremos material novo para você acompanhar. Tamo junto.